Boa Vontade TV acredita que o amor é um sentimento muito valoroso que deve ser despertado em toda a nossa sociedade. Por isso a gente abre espaço para você dedicar esse amor a quem você ama, num momento que é muito especial, um momento ecumênico de preces. Independente da sua crença religiosa, da sua filosofia de vida, você pode dedicar este amor a quem você ama, para que essa pessoa consiga também vencer os seus desafios, superar as suas dificuldades. O nosso abraço ao Antônio Firmé André, da capital paulista, ligando pela primeira vez e orando por sua saúde. Pede para que se recupere de um desafio no campo da saúde. Nós estamos orando com você, Antônio, e por você. E ele envolve o nome aqui também dos familiares, em especial dos filhos, na poderosa corrente ecumênica de preces da religião divina. 0300 1007 940 é o telefone da sua participação. Ligue e faça como o André. E esse anseio de oferecer o melhor aos filhos, dedicar sempre boas oportunidades, é um anseio que tenho certeza que todos os pais, todas as mães possuem. Nós que somos filhos sentimos isso, né, nessa relação que é tão importante. Todo pai deseja um futuro próspero, seguro, de muitas oportunidades às suas crianças, aos seus jovens. Agora, como estabelecer bons exemplos? Como influenciar de forma positiva, agregadora? Será que o meu comportamento enquanto pai influencia também nessa questão? Ou só o que eu falo é importante? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema aqui no Vida Plena. Estamos recebendo a psicopedagoga Camila Leon. Queria agradecer a presença da senhora aqui no Vida Plena. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Queria começar falando sobre essas mudanças que nós tivemos na nossa sociedade. Antigamente, nós tínhamos uma figura que era a figura do pai dentro de casa, que era a grande figura de ordem, de leis dentro da casa. O que o pai estabelecia era o que era seguido pelos filhos. Com o desenvolvimento social, a gente percebe hoje que a mãe também tem voz e deve ter voz ativa no desenvolvimento, na criação dos filhos. Qual que é a importância disso e de que forma, então, Camila, a gente percebe essa contribuição dos pais, das mães na formação dos seus filhos? Então, de fato, né, desde o início do século, a gente foi tendo uma mudança nas organizações familiares. E essas relações entre pais e filhos e esses papéis de hierarquia, eles foram mudando. E isso foi mudando também a formação da personalidade dos filhos. Sim. Então, nesse sentido, é muito importante que tanto os pais quanto as mães dialoguem entre si, tenham as mesmas orientações para com os seus filhos, para que os filhos não fiquem desorientados em relação a quem está tendo essa postura de ordem, de né? ordem. Isso é interessante porque muitas vezes quando, por exemplo, o pai ou a mãe acaba, né, se divorciando, a gente percebe que uma orientação clara é quanto a essas diferentes ordens, né, disciplina e tudo mais. Mas mesmo quando os pais moram na mesma casa, tem ali um matrimônio, é importante que essas regras elas sejam também feitas de forma clara, em parceria mesmo. Isso, porque o que acontece? Muitas vezes o filho vai perguntar para o pai, posso sair esse final de semana? O pai fala com a sua mãe. E a sua mãe fala com o seu pai. E aí não há, então, cada um dá uma ordem diferente. Exatamente, aí acaba não havendo uma homogeneidade nessa orientação. Então é preciso que os pais conversem. Né? Espera um pouquinho, deixa que eu vou conversar com a sua mãe e a gente te dá um retorno. A gente percebe que o ambiente familiar ele é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. Esse convívio pode influenciar nos hábitos dos filhos, essa relação, a interação entre o pai e a mãe, tudo isso influencia? Sim, desde que nós nascemos e estamos no ambiente familiar, a gente acaba recebendo orientações para o desenvolvimento dos hábitos, como escovar os dentes, o que comer, como se vestir, como se comportar. Então, no nosso dia a dia, a gente acaba recebendo essas orientações, mesmo que os pais não tenham consciência. E aquilo que você estava falando é fundamental, Letícia. É muito importante que os pais tenham consciência de que eles são exemplo. Perfeita. Porque assim, às vezes a gente fala assim, não vou ter uma aula hoje em casa sobre determinado assunto, mas se eu me comporto daquela maneira durante o dia a dia, a criança vai absorver isso, ela absorve. Sim, sim. Inclusive, há até um vídeo na internet que mostra bem isso. Como, por exemplo, quando o pai se descontrola no trânsito e acaba fazendo um xingamento, os filhos acabam recebendo essa informação e acabam reproduzindo isso. Aí, muitas vezes, numa reunião na escola, os pais falam, nossa, mas meu filho disse essa palavra feia na escola. Como será que ele aprendeu? Exatamente. Da onde que surgiu isso? E os pais não se dão conta de que, no dia a dia, eles estão sendo exemplos.
exemplos que devem ser bons, inclusive. Por exemplo, o Lucas Moura, ele está com uma dúvida, ele é de São Paulo. Muito obrigada, Lucas, pela pergunta. Ele diz que ele não tem o hábito da leitura, ele não gosta muito de ler, mas ele tem medo que o filho siga esses passos. Ele pode fazer alguma coisa para que isso não aconteça? Então, acho que a primeira questão é, Lucas, de repente você pode pensar, será que você não tem o hábito da leitura? Ou será que você está se exigindo uma leitura de livros, por exemplo, mais grossos? Porque muitas vezes, Letícia, a gente lê nos blogs, nos sites, e querendo ou não, lendo diariamente é um hábito de leitura, Sim. que pode ser melhorado na sua qualidade e na sua quantidade. Então, de repente, para o Lucas, falando como ele pode ser um exemplo para o filho... Ele pode começar nesse passo. Exatamente. Mostrando, por exemplo, o filho que ele lê jornais, Isso. notícias em sites. E ele pode, de repente, começar a se dar algumas metas. Então, metas curtas. Eu quero ler diariamente uma página de um site. Quando ele perceber que ao longo de um mês ele cumpriu aquela meta, de repente ele pode começar a ter outras metas e aumentando esse hábito de leitura diariamente, que é importante. Não vou dizer que, filho, então hoje você lê aí que o papai vai aqui jogar videogame. Não vai dar certo. Tem que ser exemplo. Claro, isso envolve, inclusive, a gente já falou algumas vezes sobre alimentação, está bem relacionado também aos hábitos alimentares, né? Então a gente percebe o número de crianças cada vez mais obesas com relação à má alimentação, tendo esse hábito, e por vezes isso surge nesse comportamento dos pais. Agora, pensando, por exemplo, nas questões da agressividade, os pais também são responsáveis pelo jeito agressivo dos filhos, com as pessoas que fazem parte do seu convívio? Como controlar essa questão? Então, na verdade, depende, porque também nós temos dois fatores que podem influenciar o nosso comportamento. Nosso componente genético, que aí fica difícil da gente mudar, e a influência ambiental. Então, os pais podem começar a refletir. Se o filho está trazendo na escola algumas dificuldades de agressividade de comportamento, refletir se em casa isso acontece mesmo ou não. E aí, um passo seria buscar a ajuda de um especialista. Porque o especialista, que é o profissional da saúde, que faz a interface da saúde com a educação, como, por exemplo, um psicólogo, que vai melhor orientar esses pais a tentar entender o que está acontecendo. Será que é, de fato, algo temperamental, a criança nasceu com aquela agressividade, ou será que é algo que foi influenciado pelo ambiente e que pode ser amenizado? Ambas as situações podem ser resolvidas, inclusive, Sim. com o acompanhamento correto. Não há caso, por exemplo, perdido, que não há nada o que ser feito, né? Não, de forma alguma. Inclusive porque nós temos plasticidade cerebral. Então, o quanto antes a gente identificar que determinados comportamentos não estão sendo adequados e fizer uma intervenção adequada, nós vamos ter melhores resultados. Camila, você falou sobre essa questão de, muitas vezes, por fatores, né, hereditários, genéticos, outras vezes por comportamento adquirido ali socialmente. E, por vezes, a gente percebe uma mudança no comportamento das crianças, às vezes para chamar a atenção, pelo anseio de querer ter momentos ali com o pai, com a mãe. E na correria do dia a dia, a gente percebe que é cada vez mais difícil a gente conseguir organizar uma agenda que contemple todas essas demandas. O que o pai e a mãe devem fazer? Como estabelecer, por exemplo, momentos de interação, momentos de aprendizado? Perfeito. Olha, tem uma frase que eu aprendi que é: a ausência se faz na presença. Aliás, a presença se faz na ausência. Então, mesmo na correria do dia a dia, os pais não tendo tanto tempo assim disponível para os filhos, o que eles podem fazer? Organizar uma agenda e momentos nos quais eles vão ter mais qualidade, mesmo que tenha menos quantidade de encontros. Então, por exemplo, uma quarta-feira à noite, se é a quarta-feira do cinema em casa, na qual o filho escolhe o filme e eles comem uma pipoca juntos. E aí, gente, a gente trouxe para você, queria convidar inclusive a Camila para a gente acompanhar aqui, porque às vezes fica na dúvida assim, tá, uma agenda, mas é uma agenda literalmente? A gente pode estabelecer uma agenda de verdade, né? Sim, eu vou passar sim. aqui, inclusive, para o pessoal mostrar, a gente trouxe aqui para mostrar para o pessoal. Eu posso ter, por exemplo, num cantinho na minha casa, um calendário semanal de atividades? Então, esse estímulo visual, ele facilita bastante aos pais e às crianças a definir qual é a rotina e a implantar esses É importante hábitos. que ela visualize. Sim, a criança também. Então, a criança ela vai conseguindo se orientar em relação a quais são as atividades que ela deve fazer no dia a dia dela. Aqui a gente fez um exemplo, mas os pais podem estabelecer de segunda a domingo, manhã, tarde e noite, quais são as atividades que devem ser realizadas em quais horários. Então, tem as atividades básicas, como acordar, almoçar, ir para a escola, fazer as refeições, qual o horário do banho. O horário do banho não deve ser uma negociação, deve ser uma rotina e um hábito a ser implantado nesse dia a dia. Tem horário fixo, diário.
O horário da brincadeira também é uma coisa que eu tenho que estabelecer ou a criança pode brincar o horário que ela quiser? Perfeito. Na verdade, quando a criança não tem um tempo livre, ela não tem o tempo de ser criança. Então, os pais podem instituir um horário, por exemplo, depois de fazer as tarefas escolares no período da tarde, no qual ela ficará livre, mas dar sugestões de quais atividades podem Não pode ser ser assim, feitas. se sobrar tempo, você brinca. Não. Tem que ter o momento dessa interação, desse desenvolvimento dela. Tem que ter, porque é na brincadeira que a gente aprende e vivencia de forma lúdica as experiências reais. Às vezes eu percebo assim, a criança ela tem uma agenda super apertada, só que na agenda não tem um momento da interação com o pai, com a mãe. É importante que o pai e a mãe também estabeleçam uma agenda para si, para conseguir estabelecer esses momentos? É isso que a gente estava falando de, por exemplo, na quarta-feira à noite, estabelecer o horário do cinema em casa, o domingo no parque. Então, vamos supor que durante a semana os pais não consigam estabelecer muito bem esse horário. Pensar em quais são esses horários, de repente à noite ou nos finais de semana. Certo. Mas é primordial, nada substitui a interação entre pai e filhos para o desenvolvimento cognitivo e emocional. No estudo também, por exemplo, né? Com relação às atividades escolares, isso é legal também. Vamos supor que na correria do dia a dia o pai não consiga fazer a tarefa junto com a criança, mas o que ele pode fazer? Pedir para que o filho deixe as dúvidas para serem tiradas no final da tarde ou quando ele chega do trabalho. Agora, uma dúvida, às vezes quando a gente vê, né, quantos compromissos a criança, a família tem, fica-se na dúvida de como estabelecer disciplina, falar não. Esses são fatores importantes também no bom desenvolvimento da criança? Sim, saber falar não é uma atitude de amor. Né? Quem ama diz não, porque vai ser benéfico para essa criança saber o que ela pode, o que ela não pode fazer e determinar muito bem o que ela pode, o que ela não pode e quais são as punições. Certo. Camila, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e convidá-la para voltar para a gente falar sobre esse assunto outras vezes. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Lembrando que se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a gente, nós encaminharemos sua pergunta à nossa convidada de hoje, a psicopedagoga Camila Leon. Hoje estamos falando sobre quando o comportamento nosso, pais, responsáveis, tios, avós, influenciam esse comportamento no bom desenvolvimento das nossas crianças. Fundamental, né? Falarmos de disciplina, falarmos de amor, é sempre tema que aparece aqui no programa Vida Plena. Nós vamos para o intervalo agora, você pode interagir com a gente, 0310 07 940 é o nosso contato e nós já voltamos.